Olá, bem-vindos ao Startups do Interior, uma iniciativa criada para dar mais visibilidade para as histórias dos nossos empreendedores, empreendedoras e startups do interior de São Paulo. Meu nome é Anderson Arsênio e junto comigo tenho a companhia do Giovanni Oliveira. Tudo bem, Giovanni? Olá, Anderson e ouvintes. Meu nome é Giovanni Oliveira e complementando o Anderson, falando um pouco mais do Startups do Interior, essa iniciativa nasceu dentro da FCJ Bauru, que é uma Venture Builder que atua desenvolvendo startups de todo o interior de São Paulo. E semanalmente traremos fundadores e fundadoras das startups para falar um pouco mais sobre os seus negócios. E hoje estamos aqui com Rafael Sanches, da Scaffold Education. Tudo bem, Rafael? Tudo bem, tudo jóia. Prazer, Giovanni, prazer, Anderson. Prazer é nosso. Obrigado por ter aceito o convite nosso aí, Rafael. Rafael, antes de a gente falar um pouquinho da Scaffold, a gente queria saber um pouquinho sobre você. Conta um pouco sobre sua experiência, sobre como foi aí sua trajetória antes de entrar para o mundo das startups aí. Ok. Eu venho da área de tecnologia originalmente, então fiz CTI também, como muita gente aqui no interior. Fiz a parte de programação lá, gostava muito disso na época, mas optei por não seguir fazendo ciência da computação, porque ainda hoje a programação é uma profissão não regulamentada. Então, basta não, é bastante trabalho para ter conhecimento e tudo, mas não precisa do diploma para ser um programador. Então, naquela ocasião, eu acabei indo para a engenharia elétrica e trabalhei um pouquinho entendendo sobre robôs, era uma das ênfases da engenharia elétrica que eu fiz, que é a parte de, como se fosse de robótica, e gostava disso, mas por questões familiares, eu precisei começar a trabalhar durante a faculdade. E eu estava recebendo convites desde então de uma escola que eu tinha feito junto com o CTI, para ser monitor de física, matemática, alguma coisa assim lá. E eu fui nesse momento de necessidade, e eu gostei muito da área de educação. Eu acabei nunca mais saindo dessa área. Terminei o curso de engenharia, mas fiquei sempre trabalhando com educação e tecnologia. No começo eu atuei como professor, mas desde muito cedo eu tinha um desejo de empreender. Meu pai teve empresa quando eu era criança, depois ele acabou indo para o serviço público. Uma tia e um tio atuam na parte de odontologia, então são profissionais liberais. Não sei, de alguma forma aquilo me interessava e mesmo durante a faculdade eu me aproximei muito do Sebrae. Fiz todos os cursos que eu podia fazer, existiam, na época, muitos cursos livres, e assim foi. 2001, eu estava tentando montar o meu primeiro negócio, sofri um acidente, esperei um pouco mais. 2003 eu tentei, abri, fechei, era uma empresa de palestras. Então, a ideia, né, o conceito, era trazer palestrantes de São Paulo para que os alunos das faculdades pudessem ter acesso a essas palestras aqui, ao invés de ter que ir até os grandes centros para ter esse acesso ao conhecimento. E aí, quando a gente chegou nas faculdades para fazer essa divulgação com os panfletos, o pessoal vinha pegar achando que era festa, e aí via que era palestra, devolvia. Então, assim, o produto talvez certo, mas para o momento errado. Então, aprendi uma das primeiras coisas que mudança de cultura é um negócio complicado para trabalhar com empresa. Fiquei pagando essas contas de 2003 até 2005. Aí surgiu uma outra oportunidade de empreender, também na área de educação. Estava começando os cursos EAD, de graduação, pós, e de alguma forma chegou até uma escola que eu trabalhava, ofereceram para os donos, eles não quiseram, abriram para os diretores e os diretores me chamaram para ser sócio. Então, aí comecei a trabalhar de fato com o ensino à distância, com a parte de ensino formal, era uma graduação, uma pós, a gente montou polos aqui na região. Na época, os sócios acabaram indo para outras regiões e eu fiquei sozinho aqui com esse negócio por alguns anos.
por outras questões relativas à segurança jurídica, digamos assim, quanto eu me sentia seguro em relação aos parceiros, eu acabei optando por diversificar, não recomendo sempre isso, mas eu optei por diversificar e acabei indo para uma outra empresa, né, abrindo uma outra empresa de tecnologia, que foi até eu fechar para entrar na sociedade da Scaffold. E nesse período eu fiquei uma janela fora da sala de aula. Então, fiquei com as unidades de educação à distância, fiquei com essa empresa de tecnologia, desafios diferentes em cada uma. Então, falando para empreendedores, nas instituições de ensino à distância, não chegava a ser um modelo de franquia, mas eu tinha uma referência de produto, eu não tinha que me preocupar com modelagem de produto, com precificação, eu tinha que buscar os canais para conseguir os alunos. É um tipo de preocupação. Na outra empresa, que é a empresa de tecnologia, eu tinha que pensar, eu vou para um produto tipo SaaS, que não tinha na época, eu vou para um produto tipo SaaS, eu vou para um produto tipo desenvolvimento, que aí é um serviço mais sob demanda, quais os prós e contras, onde buscar esses parceiros. Então, demandava experiências diferentes do Rafael, que estava ali naquela ocasião. Então, os dois eu entendo que me ajudaram. Um a olhar mais... quando eu pego uma coisa, entre aspas, mais pronta e coloco no mercado, com os desafios que tem de uma concorrência muito maior, concorrência com grandes grupos, e o outro ter uma agência de desenvolvimento. Na ocasião, a gente encontrou uma oportunidade muito grande atendendo agências de propaganda. E fiquei nisso por alguns anos. Aí teve uma oportunidade numa escola aqui, que eles precisavam de um professor não tradicional, e acabaram me indicando. Eu conheci a pessoa, a dona da escola, que acabou depois virando ela e o marido dos meus sócios. A gente montou essa empresa junto, que foi a Scaffold, em 2016. Começamos a fazer toda a análise em 2015, mas abrimos efetivamente em 2016, e desde então eu saí da operação, saí do dia a dia dos outros negócios. A empresa de tecnologia até a gente encerrou, para me dedicar 100% a isso. Então, assim, tentando resumir um pouco de onde eu vim e qual foi o meu começo de experiência com o empreendedorismo. Muito bom, super trajetória aí. E lembrando do início mesmo da Scaffold Education, né? Você comentou aí 2015, 2016... Como que foi lá a identificação da oportunidade? O que vocês perceberam para começar a desenvolver a Scaffold? Assim, nós tínhamos uma identificação com o problema que era anterior à Scaffold. Então, a nossa forma de ver educação é uma forma que o aluno, numa escola tradicional, ele tem um papel passivo. Ele não escolhe nada. Aqui no Brasil, em muitos lugares do mundo. Então, de uma forma geral, ele é colocado numa sala com outras pessoas que têm facilidades e dificuldades diferentes das deles, com outras pessoas que têm objetivos de vida diferentes das dele, e todo mundo tem que passar pela mesma jornada, todo mundo tem que assistir as mesmas aulas, fazer as mesmas provas. Não importa se a pessoa quer seguir para a área de humanas, ela tem que fazer todas as aulas de matemática praticamente do mesmo jeito de quem vai fazer uma engenharia. Enfim, e muito do que se é estudado é baseado no currículo do vestibular, e nem daquilo que de fato seria importante para a futura carreira da pessoa. A gente tem desafios parecidos com esse no ensino superior. As pessoas caem nos cursos, uma ou outra faculdade, agora, recentemente, tem alguma flexibilização de escolha de currículo, mas a grande maioria ainda, esse aqui é o curso de administração, esse aqui é o currículo de direito, todo mundo tem que seguir o mesmo caminho. E a educação corporativa, ela segue o modelo da tradicional, né? Porque as pessoas usam o que tem como referência. Então, acontece a mesma coisa. Várias pessoas são colocadas em sala de treinamento, algumas já sabem aquele assunto, mas são colocadas lá do mesmo jeito, tem que passar. Então, tudo isso impacta em motivação, isso impacta
quanto a pessoa se dedica para aquilo, usar o tempo das pessoas para ver coisas que elas não precisam, ao invés de focar naquilo que elas precisam. Fora que a gente tem algumas questões que são mais ligadas a normas, a regulamentação. Então, por exemplo, uma ANR. Não importa se a pessoa sabe ou não sabe, a gente tem aí um caráter de lei. Tem que fazer o procedimento todo ano. Isso é uma coisa, beleza, não estou indo contra isso, mas todo aquele aspecto de desenvolvimento dos profissionais que estão dentro das empresas passam pelo mesmo caminho das faculdades. É difícil a empresa. Hoje ainda a gente encontra poucas empresas no mercado que estão com processo de desenvolvimento de pessoas maduro a ponto de identificar quais são os gaps que a pessoa tem, qual é a trilha para preencher aqueles gaps em relação até à necessidade da empresa. Então, isso era muito evidente para a gente, evidente para os meus sócios que vêm dessa área corporativa. Então, o achar o problema não foi tão difícil, né? O caminho ok, vamos desenhar, então, um produto para atender isso. E aí, quando a gente foi entrar no mercado, a gente foi com tudo isso que eu estou falando para vocês. De fazer diagnóstico, de fazer isso, o aprendizado adaptativo, baseado na dificuldade, monta a trilha e tal. E aí, a gente chegou no mercado e encontrou uma outra realidade. Realidade que o mercado queria simplesmente o seguinte: você tem a trilha para o cargo A, B e C? Eu quero poder desenhar minha trilha para o cargo A, B e C. Eu não tenho informação suficiente para preencher a trilha conforme as dificuldades dele, porque eu não tenho nem avaliação para saber o que ele não sabe. Eu não estou municiado de recursos para conseguir descobrir o que ele não sabe que não sabe, ou não sabe que sabe, questões assim. Então, a gente falou, vamos dar um passo para trás no nosso desenvolvimento, vamos fazer essa série de desenvolvimentos da plataforma que são mais básicos na nossa forma de ver, mas que entregam hoje o que o mercado está precisando, o que o mercado está procurando, e depois a gente vai focar nisso que a gente entende que é o que vai ajudar o mercado a sair do patamar que ele está hoje de desenvolvimento e chegar num outro lugar. Então, esse foi o começo da Scaffold. Talvez desse para a gente ter antecipado um pouquinho isso, ter feito mais rápido o MVP, mas esse é um outro ponto, vamos avançar na nossa conversa, né? O MVP, e aí a gente fica na cabeça o que é o MVP, e aí na hora que você vai apresentar o cliente, não quer um MVP, ele quer uma coisa que seja o XPTO, que faça tudo que ele está pensando. E aí gera uma frustração. Se o jogo não está combinado muito bem com o parceiro, né, e aí eu chamo de parceiro, não é nem cliente, é alguém que topou fazer essa jornada junto com você. Você fica com expectativas alinhadas. Então, tem que ter muito claro isso quando for para esse caminho do MVP, mas vamos deixar isso para uma outra parte da conversa. Muito bom. E para quem ainda não conhece, né, o trabalho, a solução de vocês, conta um pouquinho mais exatamente sobre a solução, né? O que vocês oferecem hoje, quem que pode contratar e usufruir da solução de vocês. Ok. Nossa plataforma é uma plataforma de gestão da aprendizagem, é um serviço de educação corporativa, digamos assim. Ele ajuda a estruturar a universidade corporativa de indústrias, de redes de franquia, plataformas EAD de escolas. São vários nomes diferentes para a mesma atividade. Tem algumas diferenças práticas, mas o conceito é o mesmo. Uma indústria ele chama de universidade corporativa. Algumas até podem chamar de plataforma EAD, mas é mais comum no mercado chamar de universidade corporativa. Outras chamam de academia, que é um nome mais moderno, mas é o que a gente está vivendo agora nas escolas, que muitas precisaram incorporar esse serviço que não tinham por causa da pandemia, para migrar todas as suas aulas para o virtual. Então, a plataforma ela tem recursos para disponibilizar essas trilhas de aprendizagem ligadas a cargo ou a grupo de pessoas. Então, numa escola é a série, é o ano do aluno. Numa empresa é o cargo, é o setor que ele está, é a unidade. Então, essas são as diferenças que a gente tem que parametrizar e dar visão sempre para alguém do desempenho daquelas pessoas. Quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos, como é que está o desempenho de uma sala, como é que está o desempenho de uma unidade,
como é que está o desempenho de uma unidade de um setor da empresa, alguma coisa do tipo. Em relação a um treinamento específico, ao lançamento de um produto, a uma matéria, então, é flexível a forma de utilizar. E a gente tem vários recursos que ajudam a potencializar o aprendizado, a aumentar o engajamento. Então, tem a parte de webinários para poder fazer transmissões ao vivo, conversas, quando demanda que exista uma interação. A gente tem a parte de gamificação, também para ajudar no engajamento. A gente tem diversos fóruns espalhados pela plataforma, para que possa ter esse espaço de discussão. Temos uma grande parte lá de avaliação, que ajuda tudo isso a acompanhar o que a pessoa já aprendeu, que não aprendeu, onde precisa focar. A gente acabou de desenvolver um módulo de diagnóstico, então, é uma inteligência que tem por trás que, a partir de uma avaliação, identifica quais são esses gaps e monta a trilha da pessoa. Esse era o sonho lá do começo. Nós esperamos e agora, 4 anos depois, estamos entregando isso, agora já com clientes que pediram isso para a gente. E vem mais outras coisas nessa linha. Tem ferramentas de comunicação, notificações, blog, assim, é muito grande mesmo a plataforma, vai ficar aqui um tempão falando, mas de uma forma geral se parece um pouco, só para dar uma ideia, né, de contextualizar, com quem já fez um curso online, aquela é uma plataforma como a nossa, a gente tem outras formas de utilizar ela para ir mais além. Então, dá para trabalhar com competências que ajudam a ter essa visão mais ampla de desenvolvimento, e uma série de outros recursos integrados, certificados e por aí vai. Muito bom. E vocês que têm bastante experiência aí, né, no ensino à distância, aproveitando o gancho aí com o momento que a gente está vivendo, né, de pandemia, como que você tem visto aí essa adaptação que muitas empresas precisaram fazer, né, às pressas para trazer um conteúdo presencial para online, e como que foi tudo isso? Sim. Não foi o ideal, né? Não foi o uso ideal da tecnologia e dos recursos que a tecnologia pode disponibilizar, mas foi o possível para o momento. Então, assim, até estava dando uma entrevista ontem e a pessoa falou, o EAD não é filmar, não é ligar a câmera do notebook e sair dando aula. De fato, o EAD de verdade, o EAD de qualidade, não é fazer isso. Mas fazer isso é um passo para chegar nesse EAD de qualidade. Então, na nossa forma de ver, ainda que não seja o ideal, tudo isso que aconteceu rompeu crenças, rompeu medos, ajudou as pessoas a saírem da zona de conforto e experimentar. Foi o ideal? Não. Mas as pessoas podem avançar da onde elas estão agora. E é melhor esse ponto que elas estão agora do que o ponto que elas estavam antes de começar a pandemia, do ponto de vista de uso da tecnologia para a sala de aula. Então, assim, o enfrentamento agora como que eu faço um EAD melhor? Mas eu já comecei a fazer. Eu já venci o meu medo de ligar a câmera. Eu já aprendi o básico de poder editar um vídeo, de cortar um vídeo. Tudo isso que atrapalhava essas objeções é o fundamental, porque se a pessoa não entra em campo, ela não consegue melhorar. Então, assim, a minha forma de ver é sempre otimista de tudo. Então, eu consigo ver muitos ganhos nisso, mas em termos práticos, planejamento. Ninguém se planejou para o que aconteceu, nem as escolas, nem os professores, nem os pais, nem os alunos, nada. Foi o que tinha para aquele momento. Agora, minha forma de ver otimista é que vamos, em algum momento, voltar para o presencial, mas muitas vão incorporar isso. Várias vão voltar para o formato normal, vão voltar para a zona de conforto, digamos assim. Mas aquelas que estão buscando se diferenciar, e o mercado está aí para todos, né? O mercado auto-seleciona os que vão sobreviver ou não, no ponto de vista de estar conectado com mudanças ou não. Vai ter gente que vai querer continuar, né? Tudo isso que aconteceu abre uma perspectiva para trabalhar com ensino híbrido, de uma forma muito mais rica e muito mais intensa do que estava acontecendo.
Não teve, assim, a gente inovou um monte de coisa, trouxemos um monte de coisa para a plataforma, novos recursos, mas os conceitos básicos que permitiam o ensino híbrido já existiam antes da pandemia. Qual é o básico do ensino híbrido, assim, falar bem rapidinho? É misturar o online com o offline. É misturar o que tem de melhor dos dois. Então, vamos pensar uma aula. Quantas vezes a gente foi para a aula e viu o professor copiar o caderno na lousa? Principalmente na faculdade. Alguns até usavam o projetor, ele ia lá, botava os slides, e aí a gente tinha que copiar aquilo que ele passou. Só economizava o tempo de escrever na lousa, mas o processo era o mesmo. Gente, tudo isso que é expositivo, puramente expositivo, podia ter sido gravado, como a gente está fazendo aqui uma conversa, o professor liga a câmera, grava e passa. E a pessoa assistir na casa dela. E o tempo que está na sala de aula, por exemplo, ser usado para fazer exercício. Porque muitas vezes, quando a gente era aluno, a gente entendia o que o professor falava na sala de aula, e aí na hora que ia para casa fazer tarefa sozinho, exercícios muitas vezes mais difíceis do que o professor estava dando na sala de aula, a gente travava. Então, é inverter o processo. Por que a teoria, que é expositiva, e aqueles exercícios básicos que a gente assiste na escola, a gente não pode assistir pela internet? E usar aquele tempo rico, aquele tempo precioso que a gente está todo mundo junto para trabalhar conceitos mais profundos, para trabalhar exercícios mais complexos, para ter alguém perto se a gente precisar disso. Eu acredito que muitas escolas vão adotar, pelo menos em parte, essa metodologia. Porque ela permite tudo isso que eu acabei de falar para vocês, a continuidade disso depois da aula. E outra, na medida em que a gente usa tecnologia para tudo isso, a gente gera dados. E os dados, ainda que está vigente, está para entrar esse negócio da LGPD, mas esses dados anonimizados, etc., eles podem ajudar no processo de desenvolvimento de cada aluno e de melhorar o processo de aprendizado como um todo. Então, por exemplo, quais são pensando em dados gerais, tá? Quais são os aspectos de uma aula que as pessoas mais demonstraram dúvida? O professor, tendo claro quais são esses pontos, ele pode buscar outras técnicas didáticas, outros exemplos para melhorar aquilo. Se ele não tem, ele continua repetindo toda a aula a mesma coisa. E o processo individual que partes da matéria, do assunto, eu mais tive dificuldade. E aí a tecnologia pode disponibilizar, o algoritmo da plataforma pode disponibilizar mais conteúdos, ou conteúdos mais fáceis, ou até conteúdos mais desafiadores para aqueles que estão tendo facilidade com aquele assunto, para manter a motivação da pessoa em alta. Então, assim, a tecnologia, ela permite tudo isso. No começo, ela vai dar um pouquinho mais de trabalho para poder parametrizar todos esses ambientes, mas uma vez que isso está parametrizado, a gente vai para um outro patamar de educação. Então, assim, misturei duas respostas na mesma pergunta, mas só para aproveitar o gancho e falar do ensino híbrido. Perfeito. É um assunto que eu acredito e gosto muito. Se a gente fosse ficar falando sobre ele, a gente ia ficar horas aqui. Muito bom. E voltando ali sobre a Scaffold, qual que é o momento de vocês, né, tamanho de equipe, crescimento? Acho que é bacana porque esse episódio a gente trouxe uma startup especial aqui, uma startup que já está com estágio mais avançado, né? Nos outros episódios nós trouxemos aí startups que estejam mais no início da jornada. Então é bacana essa referência para quem está nos ouvindo também. Tá, vou dar uma visão de números de pessoas para vocês. 2016 foi o ano que a gente nasceu. A gente começou com, assim, sem falar os sócios, estava falando de pessoas na operação, 5 pessoas. 2017, o ano seguinte, a gente terminou com 14 pessoas. De 2017 para 2018, a gente teve um grande salto. A gente terminou 2018 com 46 pessoas. Então, a gente começou o ano com 14 e terminou com 46. Esse ano, eu fiquei quase maluco com a minha sócia, porque quase toda semana tinha gente entrando em alguma área da empresa. Eu já falo os desafios disso daí também para deixar no radar dos empreendedores. De lá para cá, o crescimento foi menor. Então, hoje a gente está chegando em 60 pessoas. Estamos perto disso. Às vezes um pouquinho menos, às vezes um pouquinho mais. Mas em torno disso daí. Então, hoje é o nosso tamanho de equipe. Nós temos 2 unidades, uma unidade em Bauru, que é onde está a concentração de pessoas, e uma unidade em São Paulo, que a gente está dentro do InovaBra, que é o espaço de inovação do Bradesco. Fica ali na Avenida Angélica, perto da Avenida Paulista.
Nesse momento, não tem ninguém em nenhum dos lugares, todo mundo trabalhando no home office, a empresa toda migrou e conseguiu, tirando produção de conteúdo, que teve os desafios, porque é difícil você fazer uma captação presencial sem poder fazer uma externa. Então, agora, mais recente, eles voltaram a fazer gravações, mas no começo da pandemia, eles pararam e só fizeram gravações como essa que a gente está fazendo aqui. Então, assim, em termos de tamanho de time, é isso. Mas mais do que a quantidade de pessoas, hoje nós temos pessoas em posições de liderança. Esse é um outro momento que a startup vai, né? Então, no começo são os fundadores com a equipe operacional, aí você começa a ter coordenadores, você começa a ter gerentes e diretores. Então, hoje a gente tem, tirando a minha sócia, ela está como CEO da empresa, então ela como CEO da empresa, eu estou como diretor de operações, tem uma outra diretora, que é a Vanessa, ela está atuando na diretoria de marketing, marketing digital e a parte de inteligência, comercial, marketing digital e inteligência. E aí tem os gerentes que olham para praticamente todas as áreas. Então, na parte de operações, eu trabalho com um gerente, que é o gerente de desenvolvimento, e existem alguns coordenadores que são coordenadores de célula de desenvolvimento. Então, são alguns níveis que mudam um pouco a dinâmica de coordenação de tudo isso. Então, uma coisa é você coordenar pessoas, outra coisa é você coordenar líderes, outra coisa é você coordenar líderes de líderes. Então, vai mudando os desafios para o empreendedor. Tem um livro do Han Charan, Pipeline da Liderança, que ele vai colocando um pouquinho as diferenças entre cada uma dessas situações. Tá? Mas enfim, só para dar uma visão, não é só a quantidade. O desafio seria diferente se tivesse todo mundo atuando, por exemplo, na operação e tivesse uma pessoa que coordenasse todos. É diferente ter esses vários papéis. Tá? Legal demais. E, Rafael, né, você contou né, foram 4, 5 anos já de empresa, um crescimento aí que você já está falando um pouco acabou de falar um pouco dos desafios de crescimento de equipe, de lideranças. Lá atrás você falou um pouquinho sobre quando entraram no mercado, houve algumas frustrações, questão de expectativa, realidade. E aí, levando em consideração toda essa experiência, toda essa caminhada que vocês já tiveram, né, e aí já trazendo também para a sua experiência atual e para os aprendizados que você já teve algum momento aí na trajetória de vocês que vocês consideram que foi um grande erro, ou que teve um erro, que se fosse hoje vocês mudariam a forma de lidar? Sim, só vou complementar uma coisa daquilo que eu disse, que eu não falei de clientes, não falei de tração. Então, uma visão de tração para os empreendedores que estão sempre olhando para isso. Nós temos clientes, nós atendemos hoje entre 60 a 80 grandes redes. Então, a diferença é que dentro de cada um desses clientes, a gente tem centenas, milhares e, às vezes, dezenas de milhares de usuários. Então, hoje a gente está falando aí perto de 100 mil usuários na plataforma. Então, assim, a gente gera receita, a gente atende aproximadamente 20 redes de franquia, então, algumas das lojas que estão em praça de alimentação de shopping, outras de vestuário, outras franquias que não estão em shopping, indústrias, a parte de cooperativas. Então, a gente tem uma no Rio Grande do Sul, que atende todo o interior do Rio Grande do Sul. Enfim, associações a gente atende também, e escolas, né, como a gente falou agora há pouco do momento da pandemia. Então, em termos de tração, a gente tem vamos colocar aí na média de 70 clientes, eu não tenho o número exato agora aqui comigo, mas a gente está chegando perto de 100 mil usuários. O que isso representa em termos de utilização da plataforma? A gente está falando desse ano, essas pessoas viram mais de 20 milhões de conteúdos dentro da plataforma. E nós não temos ainda nenhum cliente que a contratação foi feita fora do Brasil, mas
por causa de algumas franquias que a gente atende, que tem atuação global, algumas empresas que atuam globalmente, a gente hoje já foi utilizado em mais de 50 países. Tem países que são inexpressivos, sei lá, sem acessos, coisas assim, um pouquinho. Tem outros que, de fato, é maior, mas só para dar uma visão, assim, hoje nós estamos em 4 idiomas, além do português, então 5 idiomas no total. Então, dando uma visão, estamos caminhando para a internacionalização, mas hoje ainda não temos nenhuma frente aberta para vender fora do Brasil. Só para dar essa visão, porque às vezes as pessoas que estão nos assistindo, elas têm isso em mente, começa aqui e tal, mas pensando em ir para fora. E assim, o que eu posso dizer é, sim, tem que pensar em ir para fora, porque você vai receber em dólar, euro, libra, outras moedas que valem muito mais do que o nosso real. E isso ajuda muito no caixa da empresa. Tá? Agora, voltando na sua pergunta de erros, uau! Podemos estender bastante essa conversa, porque assim, erros são bastante, né? Erros que a gente faria diferente. Se eu pudesse voltar no tempo hoje, eu teria começado com uma equipe de desenvolvimento maior e mais pessoas experientes como a gente tem hoje. A gente tem um time bastante sênior. Na ocasião, a gente tinha poucas pessoas sênior para ajudar as pessoas mais novas que estavam trabalhando com a gente. Então, já teria partido ali. Teria aproveitado aqueles primeiros 6 a 8 meses que a gente estava, entre aspas, com a porta fechada, desenvolvendo o MVP para poder depois aplicar nos clientes, para ter um desenvolvimento mais rápido e mais robusto. Aquilo poderia ter ajudado a enxergar melhor possibilidades, questões assim. Ter colocado mais rápido o produto para fora. E aí, quanto mais rápido você coloca, desde que você tenha os parceiros certos, né? Como a gente falou, não adianta você ter uma expectativa de MVP e a outra pessoa está com uma expectativa de estar contratando a melhor plataforma do mundo. Não vai bater, vai dar frustração dos dois lados. Mas quanto antes você coloca, mais rápido você recebe feedback de quem usa de fato. Então, não importa aquele ponto que eu coloquei lá no começo, né? Nossa expectativa era o mercado queria outra coisa. A nossa expectativa é bacana, ela pode ajudar no desenvolvimento do mercado, mas para ocupar o espaço, para ter sustentabilidade financeira, você tem que estar aderente ao que o mercado procura. Então, quanto antes você recebe feedback disso, melhor. Então, procura os primeiros parceiros, né, clientes parceiros, o quanto antes. Se for o caso, trabalha de graça, por isso que tem que escolher bem, porque tem gente que se não pagar não dá valor. Então, escolhe muito bem e assim, entende que é importante ele entender que ele está pagando. Ele está pagando com o tempo dele, está pagando com os feedbacks dele. Então, é importante que todo mundo entenda qual está sendo a moeda colocada ali. A startup está entrando com a plataforma, com uma solução, de alguma maneira, e o outro lá está entrando com um problema real do dia a dia, com o tempo dele, com a atenção dele. E aí o ponto é, se ele não contribuir diretamente com isso, então não dá atenção, quem tinha que dar feedback não dá, vai procurar outro parceiro. Cancela esse contrato e vai procurar outro parceiro, porque esse tempo no começo ele é fundamental. Um bom parceiro pode te dar um caminho para o produto fantástico, o mau parceiro pode te colocar numa bolha ali como se fosse só o problema dele, o único problema que existe. Então, procure empresas que são maduras, empresas que têm uma abertura. Eu acho muito positivo empresas familiares, sólidas, porque elas têm um processo de decisão que, eu não vou dizer que é mais pessoal do ponto de vista negativo, mas eles persistem mais nas coisas. As decisões não são só por dados, eu não tenho nada contra dado, mas eles levam um tipo de um feeling. Tem alguma coisa que me dizendo que vale a pena investir nessas pessoas. Então, assim, é uma sugestão de várias empresas e grupos que eu vi e que tem uma postura muito bacana nesse sentido, grupos familiares. Já tem essa teoria, né, de realmente testar, colocar o produto para testar, coletar feedback é um momento muito importante, e aí essa experiência que você nos trouxe contribuiu bastante, sim. E aí, pensando na mesma linha, né, de momentos especiais, vamos dizer assim, né, ou de aprendizados, o que você considera que foi o principal acerto de vocês na construção da Scaffold? O principal acerto?
Ou os principais também, né? Pode ser um conjunto de fatores que levou a um bom A gente está resultado. caminhando ainda, né? A jornada não acabou. Não abriu tal, não virou unicórnio, nada disso. Não que esse seja o nosso objetivo. A jornada ela é constante, mas uma coisa que tem nos ajudado a passar pelos desafios é buscar pessoas que, mais do que as skills necessárias para a função dela, tenham um interesse genuíno naquilo que a empresa quer atingir como missão. Então, hoje, a gente procura programadores e a gente conversa bastante sobre isso com a equipe, que, assim, eles não estão simplesmente ali escrevendo códigos. Eles estão construindo algo que impacta na vida de outras pessoas. Ajudar a trazer mais oportunidade para a vida das outras pessoas na medida em que elas aprendem mais e se desenvolvem mais. Eu uso uma analogia, digamos assim, um exemplo, tipo o filme dos Vingadores, daquela batalha final. Isso eu falo para eles, já falei em várias reuniões. Só que a nossa batalha não é contra uma outra empresa, não é contra ninguém. Nossa batalha é contra a ignorância, é contra o orgulho, o egoísmo, essas questões que afastam as pessoas do aprendizado, que afastam as pessoas do seu próprio desenvolvimento, o pensar no hoje, não no amanhã. Então, o exemplo que eu falo para eles é que eu vejo a nossa equipe e outras pessoas que estão na área de educação buscando enfrentar esse desafio como se fosse lá os Vingadores, e os nossos desafios, os nossos inimigos, né, são esses. É o orgulho que vive dentro de cada um de nós, a ignorância, aquelas coisas que a gente não conhece, a agressividade com que a gente trata as pessoas, e que cada vez que a gente ajuda alguém a aprender um tiquinho a mais que seja, é um desses inimigos que é derrotado. Então, cada um desses grandes monstros, digamos assim, ficam menores. Então, assim, a gente busca pessoas que estão alinhadas com esse objetivo, digamos assim. E isso ajuda. Porque tem desafios, como em todas as outras empresas. Tem desafio na construção da cultura, tem desafios de relacionamento entre as pessoas, tudo isso. Se a gente não tem algo maior que nos conecta e que vai ajudar a gente a passar por esses desafios, é muito fácil perder o foco. E acho que é isso, é ter esse alinhamento claro, né, de para onde nós estamos indo. Então, assim, eu acho que esse é um ponto que eu posso colocar como uma coisa que a gente comemora nesse período. Tá? Muito legal e importantíssimo, né? Acho que foi a primeira vez que surgiu esse ponto específico, né, Anderson, aqui na nossa conversa, de ter esse alinhamento, esse propósito geral e as pessoas, né, todas olhando para o mesmo caminho, e realmente encontrar essas pessoas para compor a equipe é importantíssimo. Uma outra conversa que a gente teve, acho que em algum outro cenário de startup, a gente falou de inovação. E o desafio da inovação é que são vários tipos de inovação, mas a gente está falando de inovar um processo, uma coisa que não são aquelas inovações graduais, né? Quando a gente chega perto da fronteira do que a gente já tem de conhecimento, é muito fácil a gente trombar. São vários nãos para você chegar num sim, várias coisas que não dão certo para você descobrir uma que dá certo. E aí você lida muito com frustração das pessoas. A gente não foi treinado para lidar com o fracasso, entre aspas, para lidar com o erro. A gente vê o erro como uma forma negativa, a gente vê uma trombada em alguma parede como uma coisa negativa. E, às vezes, se não tivesse testado aquele caminho, você não ia ter descoberto outra variável ali no meio que te levou para uma inovação, de fato. Então, assim, é muito desafiador a gente querer inovar e trocar o time toda hora. Então, por isso que eu coloco que isso, assim, nenhuma empresa, nenhum empreendedor, então, se eu posso contribuir com algo, assim, ninguém vai a lugar nenhum sozinho. Você pode até ter uma ideia boa que veio de algum lugar, de alguma coisa que você observou, mas é a construção dessa ideia com um monte de gente, é a colaboração que vem de tudo isso que vai fazer você, como empresa, né, vocês todos chegarem em algum lugar. Se achar que vai chegar em algum lugar sozinho, assim, precisa repensar realmente se aí está falando
é um propósito genuíno, é o orgulho dentro da pessoa falando. A gente volta a falar de orgulho. Da onde vêm as ideias na nossa empresa? Eu não tenho a menor ideia. Assim, não sei. É tanta gente dando palpite, dando sugestão, parando e pensando naquilo, que quando eu vejo, já foi. E para mim isso que é o legal, porque a empresa se torna uma coisa viva. Eu estou lá, eu tenho o meu papel, a minha sócia tem o papel dela, mas não é só a nossa cabeça que pensa, é todas as cabeças que estão lá que pensam. E é esse pensamento coletivo que vem as grandes coisas que vão se construir. Então, assim, time é fundamental. Muita capacidade, escolha bem as pessoas que estão lá, em termos de capacidade, mas em termos também de alinhamento, de estar buscando o mesmo lugar que você. Nada contra dinheiro é super importante pagar as contas, mas pessoas que só veem pela grana, e aí a gente vê esse movimento em várias startups que cresceram, fizeram um boom, captaram um monte de dinheiro e depois implodiram. A gente tem algumas que conseguiram queimar um caixa de bilhões em coisa de 1, 2 anos. Eu não consigo nem pensar em um fluxo de caixa tão acelerado assim para queimar tanto dinheiro. Mas, enfim, não vamos julgar. O ponto é que não atraia pessoas só pelo dinheiro. É isso que eu queria dizer. Assim, independente de você conseguir um cheque grande de algum investidor, não vá sair roubando programadores, roubando pessoas, roubando gerentes, etc., dos outros lugares, só pela grana. Se ele não tiver uma conexão ali, outra pessoa pode tirar ele por dinheiro também. Se ele tiver uma conexão, de novo, não quero dizer que dinheiro não é importante. Todo mundo tem conta para pagar e tem sonho para realizar que o dinheiro ajuda. Mas tem que ter uma conexão maior com aquilo. Pelo menos é a minha forma de ver isso. Perfeito, muito bom. E aí, Rafa, a gente vai trazer agora um outro contexto aí para nossa conversa, e até fazendo paralelo ao nome do nosso programa, que é o Startups do Interior. Então, a Scaffold hoje tem podemos dizer assim, a matriz em Bauru, né? A sede em Bauru, e você já comentou que vocês têm um escritório em São Paulo também, então você já tem um acesso na capital. Mas vamos trabalhar um pouco o aspecto interior, e a gente queria uma visão também sobre esse tema específico, né? Como você considera ter uma startup no interior de São Paulo? Como que é para você estar no interior, a sede sendo no interior? Eu vou falar pensando antes do cenário de pandemia, tá? Depois eu posso falar um pouquinho do depois. Para a gente, assim, a gente conversou um pouco disso no começo da empresa, eu com os sócios, mas isso partiu principalmente da minha sócia. Estamos aqui em Bauru. O que a gente não pode deixar de fazer? A gente não pode deixar de participar dos grandes centros. A gente tem que entrar nesses meios. Então, se a sede vai ser aqui, nós temos que ter, muito em breve, um escritório em São Paulo, e de fato a gente conseguiu, 2 anos depois, esse escritório, e a gente não pode ter preguiça de ir para São Paulo. Então, assim, eu cheguei a passar, do ano passado, que foi um ano muito intenso para mim, dos 12 meses eu passei praticamente 4 em São Paulo, entre idas e vindas. Várias semanas, passei a semana inteira lá, e passava segunda-feira lá, terça aqui, quarta e quinta lá, enfim, faz parte. Então, muitas viagens de prata, né, porque nós não temos muitos voos para São Paulo, então muitas viagens de busão. O escritório em São Paulo ajuda, de fato, termos uma equipe lá, mas a vantagem, e aí eu conecto um pouco o que a pandemia mostrou para a gente, assim, tá no interior, por mais longe que as pessoas morem da empresa, que tem que pegar ônibus, tudo, a gente está falando de meia hora. 1 hora, vai, chutando alguém que deu algum problema, que vem... É muito pouco comparando com o tempo em São Paulo. A qualidade de vida aqui é muito fácil. Muito, muito melhor. Então, para a gente, fez sentido. Talvez se a gente estivesse numa outra cidade menor, a gente pudesse ter pensado assim, talvez não ir para a capital, mas ir para uma cidade maior. Bauru tem faculdade, Bauru tem colégio técnico, Bauru tem toda a infraestrutura que a gente precisa para se locomover, etc. Por que não fazer no interior? E aí veio a pandemia e assim, que diferença faz aonde está o lugar que é a base? Se as pessoas podem trabalhar das suas casas, muitas profissões. Claro, tem coisa que não dá. O shopping é o shopping, tá lá, tem que ter gente que tem que ir para a loja, beleza. Mas quem está prestando serviço, e aí falando do cenário de startups, imaginando que a gente está falando para esse público, um desafio que eu sempre coloquei para as pessoas, até em relação ao uso de tecnologia,
Será que o Google tem Office instalado nas máquinas dele para poder usar o Word, para poder usar o PowerPoint, para poder estar na rede local? Ou eles têm que se virar tudo na nuvem? Ter uma estrutura física, a gente está falando de ter problemas como esse. Aí vai sair um colaborador, backup do computador do colaborador, vai entregar. Na nuvem é tudo tão mais fácil. Claro, tem algumas coisas ainda que os programas estão melhorando, mas assim, a gente consegue rodar a operação inteira praticamente na nuvem. E a pandemia mostrou isso para aqueles que ainda achavam que precisava ter o ponto lá, tá todo mundo junto. Agora, quer dizer que, de novo, é igual o ensino híbrido. Quer dizer que não tem vantagens de estar junto? Tem muitas vantagens de estar junto. Aproximar esse networking entre as pessoas, ter momentos de convivência, reuniões olho no olho, algumas discussões, sim, faz sentido estar junto. Precisa estar junto todos os dias da semana? Tenho minhas dúvidas. Já tinha antes, só reforça minhas dúvidas agora com a situação de pandemia. Então, assim, por que não estar no interior? Devolvo a pergunta para você. O que a gente não tem aqui? Agora, estando no interior, é isso, não pode ter preguiça de participar dos grandes centros. Não espere que você, que acabou de nascer, vai ser encontrado por um caça-talentos. Não existe isso. Você vai ter que se expor a esses espaços de networking, a esses programas de aceleração, conhecer pessoas que podem ser mentores, que podem ser influenciadores, que podem falar de você para outras pessoas. Conhecer fornecedores de fora, questões assim. Então, tudo isso ajuda. Perfeito. E durante toda a sua fala, você já conseguiu trazer inúmeras dicas aqui para o pessoal, né, bastante ricas, mas puxando aqui para a reta final do nosso papo, tem alguma outra dica que você gostaria de deixar para quem está começando a empreender, especialmente com startups? Eu vou dar uma visão talvez um pouco diferente do que eles vão ouvir em programas de aceleração, tá? E aí cada um fica com o que fizer sentido. Nós não temos nenhum fundo por trás. Hoje o financiamento vem dos sócios. Ok, essa é uma realidade diferente, nem todo mundo pode fazer desse jeito. Mas o que eu queria dizer com isso dois pontos principais. Por que você está montando esse negócio? É só para captar dinheiro? Voltamos na questão do ego. Existe um propósito claro de um problema que você quer resolver? Você conseguiria ficar trabalhando nisso 10 anos? Você consegue se ver trabalhando nesse mercado por 10 anos? Ou você está na onda de alguma oportunidade que surgiu? Não quero dizer para não surfar ondas. Faz parte, beleza. Só tenha consciência disso. Estou captando esse cheque para quê? Porque eu realmente preciso, ou é para falar que alguém colocou dinheiro? Então, porque tem um pouco de ego envolvido nisso. Colocaram dinheiro na minha empresa, tal, não sei o quê, tá investindo na gente, tal anjo aportou. Então, tem um pouco de ego. A gente está falando de pessoas, seres humanos, tem emoção envolvida, tal. Então, para mim, o ponto principal é isso. Qual é o motivo? Você gostaria de trabalhar 5 anos, 10 anos nesse negócio que você está entrando? Porque um ponto, antes de falar o segundo aspecto, é assim, a gente viu entrando nesse mercado um monte de gente que é especialista da área, que há 24 meses atrás não estava atuando naquela área. Às vezes há 12 meses não estava atuando. Então, assim, especialistas, sabe, aquelas coisas que não param de pé na hora que você vai para a conversa. Então, essa é a preocupação, assim, seus valores estão claros para você ou vale tudo? Em nome desse jogo de imagem e etc. Você está disposto a vender a sua imagem, a ser uma coisa que você não é de fato? A gente viu muita startup fazendo um pitch de vendendo coisas que a gente sabia que eles não tinham. Vendendo portfólio de clientes que eram de outras empresas que eles tinham trabalhado. Está claro quais são seus valores? Vale tudo? Não tem certo, não tem errado. É só ter consciência das escolhas. E o segundo ponto fazendo sentido a tudo isso, você está num claro ou não, seus valores estão claros ou não, tal, beleza? Qual é o máximo que você consegue adiar para pegar o cheque de alguém?
Porque os primeiros cheques, normalmente, eles mordem um share de porcentagem que vai custar muito caro lá na frente. E às vezes, a gente está falando de uma quantidade de dinheiro, assim, não vou julgar, mas 10 mil, 20 mil, 30 mil. Poxa, dá para conseguir isso. Dá para prestar serviço de alguma coisa e você levantar 20 mil de algum jeito. É isso que eu quero dizer. Não quero dizer que é fácil conseguir 20 mil, porque não é, mas você consegue. Se você fizer um planejamento, pensar o que você já sabe fazer, tudo, até vale essa reflexão. Eu consigo fazer alguma coisa que gere valor para conseguir 20 mil em um ano e dar esse tiro inicial? Porque se eu não consigo fazer isso agora, talvez eu tenha que me desenvolver em outras coisas e não querer montar um negócio. Eu deixo essa provocação. E um ponto para os investidores, aí quem já viu Shark Tank, etc., já deve ter ouvido isso daí, é assim, se a pessoa chega para pedir um cheque com um carro bacana, com um celular bacana e com um notebook da Apple bacana, eu, como possível investidor anjo, eu vou perguntar quanto que ele já colocou de dinheiro naquilo. Porque se os primeiros 20 mil não vêm dele, por que eu vou assumir esse risco se ele mesmo não está assumindo? Então, eu deixo assim, essas duas ou três provocações. Primeiro, você está entrando numa área que de fato faz sentido para você? Você busca trabalhar nisso por bastante tempo? Segundo, essa questão de quais são os seus valores? Está claro para você até onde você vai para conseguir as coisas? Qual é o seu limite? Terceiro, você já colocou a sua pele em jogo um pouquinho? Você já foi até onde você poderia? Porque até com propriedade você pode chegar, eu coloquei isso, eu cheguei até aqui. O que eu já vi, vocês provavelmente já viram muito mais que eu, a gente que chega com uma ideia e vocês sabem mais do que eu que uma ideia não vale nada, por mais que muita gente ainda ache que vale, uma ideia não vale nada se ela não for executada, e eu vou botar dinheiro na ideia dele, e a pessoa mesmo não colocou. Então, eu estou falando aqui, hipoteticamente, como se eu fosse investidor anjo, eu não sou, não foco nisso nesse momento, meu foco é 100% na Scaffold, mas só dando um exemplo para as pessoas de como pensa alguns, e eu tive a oportunidade nesses últimos anos de conviver com alguns. Tá bom? Acho que assim, tentando dar dicas assim de ponto de partida. Depois teriam dicas, na verdade, diferentes, dependendo do estágio que a pessoa está, mas eu também deixo meus contatos aqui, as pessoas podem me procurar no Instagram, e-mail, pela empresa, tal, para quem quiser conversar mais. Sou muito grato a muita gente que deu dica para mim, e a minha forma de retribuir é também compartilhar isso com as outras pessoas. Tem a palestra, depois vocês podem compartilhar no link, se for ficar no YouTube, coloca na descrição. Acho que uma você chegou a assistir sobre cultura, o que a gente está fazendo dentro da empresa, enfim. Estou aberto a novas contribuições também. Excelente. E aí, aproveitando isso, Rafa, para quem quiser conhecer um pouco mais então da Scaffold, qual que é o site, redes sociais, como que pode encontrar um pouco mais de informação de vocês? No site é www.scaffold.education.com.br. Scaffold significa andaime, e o que tem a ver andaime com educação? É um conceito educacional. Então, assim, o modelo tradicional de ensino, ele é como se fosse uma escada. Para sair de um ponto A e chegar num ponto B, só existe um caminho. E é o que eu falei no começo da nossa conversa, tipo, tá todo mundo na mesma sala, todo mundo tem que assistir a mesma aula, fazer a mesma prova, esse é o caminho. O andaime, ele é uma estrutura modular, ele se adapta à necessidade. Ele pode ser mais horizontal, ele pode ser mais vertical, ele muda conforme a finalidade. Uma camada serve de base para outra camada, e é o que a gente acredita de educação, a gente trouxe isso para o nome da empresa. Então, Scaffold Education, né? Education.com.br, e nas redes sociais, de uma forma geral, é @Scaffold Education. Ou no site, tem lá todas também. Tá? E aí, se procurar Rafael Sanches em algum lugar, vai me achar também. Enfim, estou à disposição. Não é difícil me achar. Excelente. Obrigado, Rafa, pela participação.
Vocês são, sem dúvida, inspiração aí para startups aqui de Bauru, e ainda mais sucesso, né, na trajetória de vocês, e obrigado a todo mundo que nos acompanhou também. Até a próxima. Obrigado, Valeu, Rafael. obrigado, sucesso para todos.